Iniciando as análises, falar comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vou utilizar o Bola VIP para fazer a análise do dia de hoje. Vamos à primeira notícia. Preview do Uruguai faz postagem com Arrascaeta e retorno, causa dúvida. Eu tô confiante o que a Arrascaeta pode jogar. Eu vejo que seja a última Copa dele. Ele merece essa Copa. Na Copa passada ele também mal entrou. Quando entrou ele fez os gols dele. Então acho que é uma peça fundamental para a seleção uruguaia. Que ele melhore, que possa retornar ao Flamengo jogando bom futebol. Que ele saia satisfeito da Copa do Mundo. Isso aí também é muito bom para o Flamengo. O cara que sai faz uma boa Copa do Mundo, sai feliz da Copa do Mundo, que o retorno dele dá alegrias ao Flamengo. Eu vejo que a Arrascaeta merece sim jogar essa Copa do Mundo. Espero que se recupere para esse jogo, próximo jogo do Uruguai. E eu gostaria de ver ele em campo, como eu gostei de ver o Varela em campo. Foi até o melhor da partida, se não me engano. O Vina também retornando a jogar futebol. Então eu creio que isso aí faz bem para o Flamengo, os jogadores estiverem em campo jogando. Vamos para mais notícia. Flamengo negocia com David Romeu e enfrenta concorrência internacional. Notícia do Bola VIP. Eu vi um vídeo agora desse David Romeu, 23 anos, uma idade boa para vir no Flamengo. Falou baixo, 5 milhões só, de acordo com a matéria. É um jogador que sabe fazer o pivô, tem velocidade, mas se ele vir é bom pro Flamengo. Acho que ele é reserva do Pedro. Pedro acho que é o titular absoluto daquela situação, daquela posição. Ele seria um jogador para disputar vaga com o Pedro, mas ficaria mais no banco de reserva. Volto a questionar, já falei da lateral esquerda também. Vou falar como centroavante. Acho que na base tem que ter um atleta já para ser reserva do Pedro. Não pode achar o Galo é muito novo, não sei o que, menino vai quebrar etapas. Ou o menino é bom e vai assumindo a posição, ou o menino é bom e só vai fazer gol ali na base. Quando jogar no profissional não vai valer de nada. Eu vejo que o Flamengo tem que ter na base um reserva para o Pedro. E se trazer o Romeu, você há 3 jogadores ali disputando uma vaga. Eu lembro muito do Muniz. O Muniz, quando subiu da base para o profissional, tinha o Gabigol voando naquela época. Tinha Pedro também voltando, acabado de chegar ao Flamengo e fazendo seus gols, entrava esse gol. O Muniz estava ali como terceira opção e fazia frente aos dois. Ele entrava também, fazia os seus gols. E é uma alternância ali no ataque entre Gabigol, Pedro e Muniz. Até o Muniz ser vendido e até vendido bem pelo Flamengo. Eu vejo que o Flamengo tem que ter na base um jogador pronto para substituir. O treinador tem que dar esse espaço para um centroavante da base fazer o que Pedro faz. Se o menino não tiver qualidade para o profissional, eu creio que o Flamengo tem que dispensar e tentar trazer outro camisa nova para ali fazer sombra ao titular, o reserva. Hoje o reserva seria o Bruno Henrique, mas teria que ter um jovem ali sendo testado já pelo Leonardo Jardim. Mesma coisa da lateral esquerda, que é muito falado. Até vou aproveitar, falar da outra notícia aqui do Bola VIP. O Flamengo acompanha Kaique, mas como avançar por lateral do Cruzeiro? É isso que eu tô falando. O Flamengo já tem 2 jogadores que são de seleção, estão disputando a Copa do Mundo, que é o Vina e o Alexandre. Tem o Ayrton Lucas, que já foi convocado pela seleção brasileira. E eu não creio que o Flamengo na base, o Johnny, não esteja preparado para o profissional. Se ele não estiver preparado e não tiver qualidade para ir profissional, acho que o Flamengo tem que ir na base aí, olhar outro espaço, tentar achar um outro que esteja pronto. O Wesley foi assim, foi entrando, foi saindo, foi entrando até sumir. Tinha concorrência com o Rodinei saiu. Tinha concorrência com o Mateuzinho, e veio o Varela, que hoje é titular. E o Wesley foi entrando aos poucos, fazendo boas partidas, até aos poucos assumir a lateral direita, porque o Mateuzinho se lesionou, acho que um jogo contra o Botafogo, que foi estar dividido, ele lesionou. O Wesley começou a entrar, Varela não vinha num momento bom, ele começou a sumir ali
e conseguiu o Flamengo ganhar aí 25 milhões de euros por sua venda e está muito bem no Roma. Eu vejo isso, o jogador da base tem que estar pronto, sendo testado, vendo se pode atuar ou não. Acho que o Flamengo ia atrás de uma quarta opção ali para aquele setor. Eu acho isso aí um atraso. Se sair o Ayrton Lucas, sai o Alexandre se aposentar no final do ano, aí sim, o Flamengo tem que ter dois jogadores ali, como tem na lateral direita, tem o Vael e o Emerson Royal, você tem o Vina e teria aí ir atrás de outro jogador, tendo um jovem ali como terceira opção. Eu vejo que isso é o trabalho que tem que ser feito também pelo treinador, dar esse espaço aos jogadores, ensinar, abrir espaço para que o jovem entre numa partida, entre em outra, até conseguir assumir sua vaga de titular. João Gomes também, quando jogou no Flamengo, tinha o Vidal, tudo badarado, jogado na Oba, ganhando milhões. João Gomes foi lá, colocou ele no banco e jogou seu futebol e assumiu aquela posição. Eu creio que um jogador da base do Flamengo hoje tem que estar pronto para ser titular do Flamengo. Claro que não é um processo assim, o cara dominou a posição, chegou, dominou a posição, não. Aí entrando, saindo, caindo no gosto da torcida, aguentando as pressões que acontecem e ali e evoluindo como o Everton Araújo está. O Everton Araújo está evoluindo, começou, entrou, saiu e hoje, nesses 6 meses, para mim foi um dos melhores jogadores do Flamengo. Jogou com o Paquetá, jogou com o Jorginho, jogou com o Eric Pucá e dominou aquela posição. Vamos para mais notícia. Ancelotti revê função e busca encaixe ideal para ter Paquetá no Brasil. Comissão técnica avalia ajuste sem trocar muitos titulares antes do confronto com a Haiti. Eu creio que o Paquetá como ponta direita não funcionou no Flamengo e no primeiro jogo de seleção eu também não gostei daquela posição dele. Eu vejo que ele tem que ser um volante, um cara que tem uma recuperação defensiva e saiba sair para o jogo, se apresentar para o jogo. No primeiro gol do Brasil mostra o que eu espero de Paquetá, que ele roubou aquela bola, tem um passe de Vinícius Júnior, passou em velocidade, puxando a marcação. Vinícius Júnior tentou fazer a jogada, tocou para o Bruno Guimarães, que apresentou, porque o Paquetá já tinha invadido a área ali como um segundo atacante. Bruno Guimarães, no primeiro momento, ele dominou errado, mas achou o passe no Vinícius Júnior, que teve todo o espaço porque estava aí o Thiago na área e Paquetá. Então a marcação foi para cima desses dois jogadores e deixou o Vinícius Júnior mano a mano com o zagueiro, onde ele fez o corte e chutou. Então eu vejo essa movimentação do Paquetá o ideal. Não é que ele tem que ser um camisa 10 ali, um camisa 10 volante, nem seja um segundo atacante. Seja aquele cara que sabe atacar os espaços vazios quando apresentar. Até na finalização dele, que o primeiro jogo contra o Marrocos também foi assim, ele pegou a bola como volante, levantou a cabeça, tocou para o Douglas Santos, que cruzou e deu aquele voleio. Eu acho que é essa a movimentação do Paquetá, onde ele consegue encontrar esse espaço e criar jogada, ao mesmo tempo ajuda ali Vinícius Júnior no sistema defensivo. Vinícius Júnior não tendo muito que voltar. E de acordo com a provável escalação que está no Bola VIP, o time será Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimarães, Paquetá ou Danilo Santos, do Botafogo, Rafinha, Matheus Cunha e Vinícius Júnior. Vamos lá. Eu jogaria nesse 4-3-3, como está ali. Matheus Cunha, não sei se vai conseguir, tem que ver. Eu vejo ele um jogador de muita movimentação. Eu creio que o Igor Thiago possível vai ser um pivô melhor que ele, vai ser aquele cara que faz o pivô e um toque de bola rápido com o Rafinha ou Vinícius Júnior mais próximo ali.
Quando o Vinícius Júnior cai para a esquerda, o Rafinha aproxima dele e o Thiago como volante, como pivô. Eu vejo essa movimentação mais interessante. Eu também não consigo, não começaria com o Casemiro, acho que foi muito mal no primeiro jogo. Eu gostei muito do Fabinho, principalmente no virada de jogo. Gabriel Magalhães e Douglas Santos, tá aí mais uma oportunidade. Acho que esse jogo é o jogo que pode estar oportunidade. E vamos ver, vamos esperar. Acho que a seleção foi escolhida os melhores jogadores e o Ancelotti vai testar alguns jogadores e é o momento de testar, momentos que jogo a jogo ajustar. Claro que o Brasil tem que vencer esse jogo, garantir os 3 pontos, também não conseguir ganhar do Haiti e da Escócia no Messi disputar a Copa do Mundo. Então também precisa vencer esses 2 jogos para a classificação, aí depois é mata-mata. Então esses 2 jogos serão fundamental para o Ancelotti encaixar o esquema que ele quer encaixar para que depois ele possa evoluir o time com entrosamento, jogadas ensaiadas e movimentações ofensiva e defensiva. Vamos para mais notícias. José Porto é monitorado pelo Milan, mas segue no Flamengo. O nome do diretor rubro-negro volta a ganhar força no mercado europeu após mudança nos bastidores do clube italiano. Se ele sair, fez um bom trabalho, trouxe alguns jogadores importantes. É um setor, uma função de diretor que sempre haverá mudança, seja por pressão da torcida que pede para ele sair, ou seja por algum clube que tenha interesse nele. Vamos para uma notícia: Carrascal pede para sair, mas a diretoria vai esperar a proposta do Esteio. O meia colombiano pede para sair após a Copa do Mundo, depois de imagem desgastada devido à expulsão contra o Palmeiras. Se ele sair, vai abrir espaço para outros jogadores. É um jogador que tem talento, tem graça, mas isso aqui, ó, a camisa do Flamengo pesa. Não é todo jogador que vai chegar, vai vestir a camisa do Flamengo, vai ser craque. É saber lidar com o manto sagrado, saber vestir, saber se posicionar, mostrar caráter, tanto dentro do campo como fora de campo, ter a vida exemplar, e porque há pressão, muita pressão. Vamos para mais notícia aqui. Essas aqui que eu estou lendo não me interessa muito. Chelsea volta a demonstrar interesse em Everton Araújo, mas bastidores do rubro-negro acompanham a movimentação e sabe que o volante está na alta no mercado da bola. Essa questão. Se não for vendido, vai acabar perdendo espaço, porque tem os jogadores de qualidade, Jorginho, o Saúl, o De La Cruz, Paquetá, o Egg-Pucá. E ele é uma opção ali para o treinador. Então o treinador vai ter que ter um olhar para ele, ver um futebol nele que consiga barrar os outros jogadores. Porque num pequeno lance ele vai ser muito mais cobrado do que vencendo. Porque o jogador estava lesionado, ele tinha que jogar. Qual o retorno dos jogadores, qualquer falha dele terá um peso maior. Então ele vai ter que ter muita maturidade para continuar como titular do Flamengo. Então, para mim, na minha visão, acho que deveria sair sim, mas com uma proposta, como foi do Ian Roberto, entre 10 a 15 milhões de euros. Acho que seria uma boa venda. Pulgar pode acelerar adeus. O volante tem a multa diminuída para o segundo semestre e pode acabar deixando o rubro-negro. Aí seria uma escolha pessoal dele sair. A gente entende que o jogador tem suas escolhas, mas ele, para mim, é um dos símbolos desse Flamengo. Jogador com muita pegada, com muita força. Perdeu um pouquinho a mentalidade, tentou ser um pouquinho violento demais. Acho que quando o Paquetá, aquele cara que o Paquetá,
o Eric Pulgar, aquele cara que é violento mais na bola, visava a bola, marcava firme. Quando entrou um pouquinho nesse personagem do Bad Boy Pulgar, ele perdeu um pouquinho a sintonia. O Flamengo procura meia e Marcos Antônio via motivo de alerta em São Paulo. A declaração do Leonardo Jardim sobre o reforço para o meio campo aumenta a atenção do tricolor para o mercado. É um bom nome, um bom volante que sai pro jogo, mas eu acho que para a função dele tem muito jogador ali. Então vamos ver se vai ter alguma saída, se vai ter mudança no grupo para vir um jogador ali que joga como segundo volante. O Flamengo prioriza camisa 9 e atacante no mercado. Até coloca volante e lateral esquerdo em segundo plano e concentra reforço em duas posições para o segundo semestre. Para mim, o Flamengo precisa de um ponta-direita. Acho que Prata e Luiz Araújo fazem a posição, mas está um nível um pouquinho abaixo em relação aos demais jogadores. Acho que ali precisa estar uma aumentada no nível técnico, de velocidade, de drible, de um jogador que também tem um bom conjunto. Então vamos ver. Isso aí vem muito mais do treinador do que do próprio Flamengo, do próprio diretor. Acho que o treinador tem que falar essa posição aqui. Eu estou carente, preciso de um jogador de alto nível. Vamos para mais notícias, ver se tem outra notícia. Não, é só isso. Tem outras notícias aqui, mas não me interessa essa análise. Então essa análise foi comigo, Eduardo. Amanhã eu volto falando mais um pouco sobre o Flamengo. Usei o Polo FIP. Entra lá, tem um trabalho jornalista, leia, tenha sua opinião, faça a sua análise e até amanhã falando sobre o nosso Flamengo.